Capítulo 5 da Conservação. Artigo 22. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Artigo 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Artigo 24. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Artigo 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Artigo 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Artigo 27. Quando a lei criar novo cartório e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Capítulo 6 da Responsabilidade. Artigo 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente ou pelos prepostos ou substitutos, que indicarem causarem por dolo ou culpa aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Título 2 do Registro de Pessoas Naturais. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 29. São registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais. Inciso 1. Os nascimentos. Inciso 2. Os casamentos. Inciso 3. Os óbitos. Inciso 4. As emancipações. Inciso 5. As interdições. Inciso 6. As sentenças declaratórias de ausência. Inciso 7. As opções de nacionalidade. Inciso 8. As sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º. Serão averbados. Alínea A. As sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. Alínea B. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima. Alínea C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. Alínea D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. Alínea E. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Alínea F. As alterações ou abreviaturas de nomes. Parágrafo 2º. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais, se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º. O convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais, de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Artigo 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Parágrafo 2º. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto, neste caso acompanhada da assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 3º. A falsidade da declaração
ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Parágrafo 3A. Comprovado o descumprimento pelos oficiais de cartórios de registro civil do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei 8.935. Parágrafo 3b. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei 8.935. Parágrafo 3c. Os cartórios de registro públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Parágrafo 4º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo, de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Artigo 31. Os fatos concernentes ao registro civil que se derem a bordo dos navios de guerra e mercantes em viagem e no exército em campanha serão imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno, por cópia autêntica, aos respectivos ministérios, a fim de que, através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem. Artigo 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei, do lugar em que foram feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules, ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de primeiro ofício do domicílio do registrado, ou no primeiro ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no país, ou antes, por meio de segunda via, que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 2º. O filho de brasileiro ou brasileira nascido no estrangeiro e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir no território nacional, antes de atingir a maioridade, poderá requerer no juízo de seu domicílio se registre no livro E do primeiro ofício de registro civil o termo de nascimento. Parágrafo 3º. Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do parágrafo antecedente, constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira até 4 anos depois de atingida a maioridade. Parágrafo 4º. Dentro do prazo de 4 anos depois de atingida a maioridade pelo interessado referido no parágrafo 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro E do cartório do primeiro ofício do domicílio do optante. Parágrafo 5. Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará de ofício o registro provisório efetuado na forma do parágrafo 2º. Capítulo 2 da Escrituração e Ordem de Serviço. Artigo 33. Haverá em cada cartório os seguintes livros, todos com 300 folhas cada um. Inciso 1. A. De registro de nascimento. Inciso 2. B. De registro de casamento. Inciso 3. B. Auxiliar. De registro de casamento religioso para efeitos civis. Inciso 4. C. De registro de óbitos. Inciso 5. C. Auxiliar. De registro de natimortos. Inciso 6. D. De registro de proclama. Artigo 34. O oficial juntará a cada um dos livros índice alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a que se referirem.
Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e pronta busca. Artigo 35. A escrituração será feita seguidamente em ordem cronológica de declarações, sem abreviaturas, nem algarismos, no fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro, será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Artigo 37. As partes e seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público. Parágrafo 1º. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstância, assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar à margem do assento. Parágrafo 2º. As custas com arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados. Artigo 38. Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos as partes e as testemunhas do que se fará menção. Artigo 39. Tendo havido omissão ou erro, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Artigo 40. Fora da ratificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos do artigo 109 e 112 desta lei. Artigo 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada no artigo 39 e 40.